antes que você prossiga com esse vídeo, a resposta é sim. Pornografia faz mal. Faz mal principalmente para crianças e adolescentes. Fora que para crianças a gente não tem nem por que discutir aqui, né? Isso daí já é crime. Agora, para adolescente faz muito mal. Pensa o seguinte, o adulto, principalmente ali depois dos 25 anos, a gente já pode considerar que todo o cérebro dele está formado. Até a adolescência, os pais precisam ser a moral dos filhos. Por quê? Porque eles não têm esse senso. Primeira parte, região do cérebro que é formada, corresponde à parte motora, que lá é a criança, né? É só você olhar para uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a sentar. É a região de trás do cérebro que é formada, que é responsável por essas partes, né, locomotoras do corpo e tudo mais, senso de equilíbrio, enfim, tudo mais. Depois vem a fase da adolescência, que é a segunda parte, vamos dizer assim, a parte do meio do cérebro. É como se o cérebro fosse sendo formado, não fisicamente falando, né, sendo estruturado de trás para frente. E aí, a região central do cérebro corresponde às emoções, né? Tá tudo à flor da pele ali, que é o que a gente vivencia na fase da adolescência. E a região frontal, do lobo frontal, é o senso de juízo que a gente tem, do certo e errado, né? Da melhor postura, usar mais a razão e ter um equilíbrio. E isso só acontece na fase adulta, tá? Então, ou seja, por isso que a gente tem estudos, né, para dizer, para comprovar, ó, a partir dos 18 anos, ok, você já pode ser responsável. Claro que a gente tem estudos ainda mais avançados que dizem que a partir dos 20 e tantos anos. Só que a gente não, né, em relação a leis e tudo mais, a gente não vai mexer nesse ponto. Por que eu tô dizendo isso? Porque se o adolescente não está completo ali, imagina a gente colocar, né, uma situação para ele, um produto totalmente pronto, que é o que mais a gente vê hoje, né? Hoje em dia. Opções para ele escolher. Opções, ó, você tem isso que pode te dar prazer. Isso vai fazer com que esse adolescente restrinja as fontes de prazer, deixando de explorar. O que acontece? Vamos fazer uma diferenciação do adolescente de hoje e de antigamente. Antigamente a gente não tinha um rol, né, de opções. Quanto mais opções a gente tem, também a libido diminui. E quando você dá a opção para a pessoa escolher, ou você escolhe isso ou isso, você limita. Por quê? Porque a pessoa não usa criatividade. Entende? Antigamente, né, eu tô falando dos tempos de hoje, as novas gerações. Por que eu tô falando isso também? Porque a gente já encontrou estudos dizendo que os jovens de hoje estão sentindo cada vez menos vontade de ter relação sexual. Então, assim, tudo isso que eu tô trazendo aqui já se forma uma justificativa para isso, entende? Para essa questão do que tá ocorrendo com os jovens. Tá tudo muito fácil acesso à informação, à pornografia e tudo mais. E além de estar fácil, a gente tem o fator opção. Quando você dá uma opção, ou você escolhe isso ou escolhe aquilo, você limita. Limita o outro de explorar possibilidades infinitas com a experiência, que só a experiência pode proporcionar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, tendo em vista isso, é sobre esse tema que eu vou falar com vocês hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vou pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Tendo em vista que
a gente limita, quando a gente dá opções, é importante a gente levar em consideração que falar de sexo, né, envolve com os filhos, envolve muito mais coisas além de simplesmente orientar, né? Envolve você falar que isso faz parte da fisiologia, que é importante a gente explorar o nosso próprio corpo, né? Entre homens e mulheres existem uma diferença muito grande de tratamento em relação a esse tema. O homem, ele é incentivado a explorar isso e a mulher é incentivada a reprimir. Desde uma simples senta e fecha a perna, né? Vamos colocar um vestido, né? O homem que tem que cortejar a mulher, aquela coisa mais machista, né? Do machismo estrutural que a gente acompanha aí na sociedade, que acontece até hoje. Então, existe um padrão de comportamento entre uns e outros. Isso faz com que as mulheres não se conheçam. E aí, o que vai acontecer? Dentro de um apaixonamento, que existe uma grande diferença, tá, gente? As mulheres romantizam o sexo de uma forma surreal. Surreal por quê? Porque o sexo não foi feito para ser romantizado. É importante a gente naturalizar o sexo. Você não precisa só ter relação sexual com quem vai ser o amor da sua vida e acabou, e vocês vão ser felizes para sempre, porque isso está totalmente equivocado. O homem, de novo, voltando, o homem é incentivado a explorar e a mulher é incentivada a reprimir. Existe uma discrepância aí. O homem vai ter muito mais experiências sexuais, teoricamente, do que a mulher. A mulher, por consequência, vai se conhecer muito pouco e nunca vai sentir prazer, ou na maioria das vezes não vai sentir prazer. O homem não conhece o corpo da mulher, porque nem a mulher se conhece. A mulher, hoje em dia, está se conhecendo um pouco mais, né? Só que muitas mulheres ainda acreditam que o homem é obrigado a saber o que fazer com ela na cama, né? E existe também o machismo que estimula o homem, ó, eu tenho que saber o que fazer, mas nem todo homem sabe o que fazer. Existem muitos homens, infinitas possibilidades de homens, muitos homens inseguros. Inseguros dentro da relação, inseguros fora da relação, casados ou solteiros. Não importa. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade que, enfim, patologiza tudo, né? Esse é o primeiro ponto. E coloca o sexo como algo sujo, como tabu, como que a gente não pode discutir, não pode falar, enfim, nada, porque, enfim, você vai ser julgado por isso e tal. As coisas estão começando a mudar, mas a gente ainda vive resquícios disso. Então é importante a gente falar disso. E a masturbação vai ser muito mais eficiente, muito mais importante para a mulher do que para o homem. Porque a masturbação para a mulher vai ser voltada para ela se conhecer, coisa que por muitos séculos ela não fez. Ela se conhecendo, ela vai saber como orientar o parceiro. Porque o homem tem a ideia errada que, ó, gozei, tá tudo certo. E é isso. Não tá tudo certo. Os dois não chegam junto no orgasmo. A mulher, na maioria das vezes, para não dizer que são em todas, ela demora muito mais que o homem. Você tem a noção de tudo que precisa ser feito no organismo, no corpo da mulher, para ela poder se excitar? Diferente do homem, que basta olhar para um objeto de desejo que ele já fica excitado. A mulher precisa de uma quantidade imensa de sangue, né, para chegar até lá, diferente do homem, né, para ela poder se excitar, para poder se lubrificar. A mulher precisa de lubrificação. Então é um trabalho dobrado, o homem não precisa disso. Então pensa o seguinte, o homem vai ter que conhecer essa mulher, vai ter que conversar com ela, né? Um sexo casual pode não ser tão bom quanto um sexo com alguém que você já tem intimidade.
Claro que existem muitos outros fatores aí pra gente considerar, né? Mas não vai ser porque você não conhece. Então você vai ter um sexo casual, vou matar à vontade, mas nem sempre a mulher vai matar à vontade dela. Principalmente se o homem não pensa na mulher, pensa só nele. Entende? Então é importantíssimo ter toda essa questão aí. Esse explorar, conhecer o próprio corpo, se tocar, saber onde dá mais prazer, entende? Se permitir, imaginar, usar criatividade, entende? Criatividade. As pessoas com a tecnologia estão ficando cada vez mais, eu não vou usar essa palavra, mas menos inteligentes. Porque as pessoas deixam de ler, deixam de fazer cursos, deixam de se formar, né? Eu não vou nem falar de faculdade e tal, mas assim, é importante, o conhecimento é importante, te faz passar na frente de muita gente. Claro que o conhecimento sozinho não vai fazer diferença. A pessoa precisa do conhecimento e da ação, né? Mas a tecnologia está deixando as pessoas cada vez menos inteligentes, tá? Por quê? Porque vem tudo pronto. Ah, qual que é o significado de tal palavra? Vai lá e acha. O que tá acontecendo? Nananã. Ah, eu ouvi as pessoas comentarem disso daqui. O que é isso? Aí vai lá dar um Google e você acha tudo sobre aquilo. E muitas vezes tem fake news também envolvida no meio, né? E as pessoas não diferenciam. A gente viu uma situação bem peculiar aí na política. As pessoas se deixando levar porque uma figura, né, pelo que uma figura de autoridade fala, sem checar a informação. Então as pessoas estão cada vez menos inteligentes com esse excesso de informação, com esse excesso de tecnologia. Pode parecer paradoxal, mas não é, porque tá tudo muito fácil e tudo muito de qualquer jeito. Vídeos, né, aos montes, influencers aos montes, né? Porque a pessoa usa uma hashtag ali, usa umas técnicas ali que aprende e tal, já começa a ficar bombando, ganha dinheiro com isso. Tá tudo muito rápido, fácil. As pessoas estão usando cada vez menos o cérebro, usando cada vez menos a cabeça e ficando cada vez menos inteligentes. Essa é a grande verdade. Por mais dura que seja, essa é a grande verdade. Então, o que acontece? As pessoas vão ficando cada vez mais preguiçosas para estudar, para ler um livro. A preguiça tomou conta da sociedade. As pessoas não leem. As pessoas estão escrevendo errado, falando errado. Isso independente aí, a gente de classe social, né? Eu não vou nem falar das pessoas que são menos privilegiadas. Mas é importante a gente considerar que estamos cada vez menos inteligentes. Isso vai afetar a relação sexual das pessoas. As pessoas mais preguiçosas, menos inteligentes, são menos criativas, exploram menos o corpo um do outro, se acomodam no sexo do mesmo jeito sempre, principalmente se estão dentro de uma relação monogâmica, né? E aí as insatisfações vêm aos montes aí. A libido baixa, né? Porque o excesso de distração também colabora com isso. Você compreende? Então aí voltamos para a pergunta inicial, que já é uma resposta. A pornografia faz mal. Faz muito mal. Principalmente porque ela está muito mais fácil de ser disseminada, né? Você acha muito fácil na internet. Então eu vou ali, simplesmente dou um play ou escolho o repertório que tem ali. Ah, isso daqui. Nossa, e tal, isso me deu prazer, nanana. Ok, foi rápido, me satisfiz, não preciso de mais nada. Esse é o primeiro ponto, que também leva a pessoa a buscar menos sexo. Ai, dá muito trabalho. Ali é só eu clicar, pronto, é mais rápido. Entende a ideia? Ou
a preguiça que eu falei antes toma conta. Em que sentido? Ah, eu exploro lá e tal, nananã, não vou explorar muito aqui no presencial, porque é cansativo. Eu perdi aquela prática, né? Então, nossa, até eu fazer o outro gozar, até isso, até aquilo, não vou. Então fica cansativo e é isso. E tá tudo certo. Claro, gente, assim, a gente precisa também levar em conta que muitas coisas, muitas descobertas também estão sendo feitas dentro da própria sexualidade individual, né? Existem muitas pessoas aí que estão desvendando um universo que antes não era falado. E isso a gente precisa também falar sobre isso. Pessoas demissexuais, assexuais, né? Que são aquelas pessoas que não gostam de sexo, não querem sexo, tá tudo certo. E aí talvez as distrações venham também para ajudar nesse processo da pessoa. E ela vai descontar a energia sexual, que a gente sabe que existe, que é a criatividade e a energia sexual caminham juntas, em outras coisas, na arte, no trabalho, no lazer, um lazer diferenciado. Então ela precisa canalizar isso para outra coisa. Então, com certeza essa pessoa tem uma canalização diferenciada aí, né? Então, existem um rol de possibilidades, mas assim, o que eu quero chamar atenção para esse vídeo aqui é que a gente precisa se conhecer, né? E a pornografia não traz benefícios nesse sentido, porque ela traz tudo pronto. É como uma TV que você liga, assiste, né? Assiste o que ela tem para oferecer e acabou. Vem o conteúdo pronto, você não aprende nada, entende? Você vai aprender quando você pega um livro, quando você estuda, quando você lê, interpreta aquilo que você leu. Eu tenho certeza que hoje, se a gente for pegar, eu não sou da área da educação, mas deve ter muita gente que não consegue entender o que lê, não consegue entender o que é uma metáfora, uma sátira e tal, enfim. Tem muita gente que não consegue entender a associação de ideias, porque sempre consumiu tudo muito pronto. Não estou generalizando, mas tem muita gente assim. E provavelmente a gente vai achar muito mais analfabetos digitais, analfabetos, né? Enfim, intelectuais ali, para ler e não vai entender o que está lendo, lê uma frase e não consegue interpretar, funcionais, né? Então, assim, as pessoas vão começar a travar, né? E isso afeta todo mundo, né? A gente tá vivendo isso hoje. A tecnologia tá muito mais presente do que livros, né? Então, assim, é interessante a gente refletir sobre isso. Estamos estimulando cada vez menos o nosso cérebro por conta da tecnologia. A tecnologia tem muitos pontos favoráveis, óbvio. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, é importante a gente saber disso. Nem tudo é 100% ruim, nem tudo é 100% bom. É bom a gente saber equilibrar a balança. Só que quando a gente se vicia muito no fácil, a gente não consegue lidar com situações complexas. A gente não consegue lidar com situações que envolvem frustração. E a gente tá vendo muita gente frustrada, uma geração frustrada, uma geração que quer tudo pra ontem, que quer tudo muito rápido, que come muito rápido, de qualquer jeito, fast food, que não come alimentos saudáveis. Uma geração que quer tudo pra ontem e adoecida. Então, pornografia é quase que uma outra maneira da gente ter algo muito rápido, é praticamente isso, algo mais rápido, mais prático, mais de flash, porque eu tô focada em outra coisa, ou eu estou focada em muitas outras coisas. Tem muita coisa para eu ver, tem muita tecnologia para eu explorar, para eu ficar aqui perdendo tempo. Esse é o pensamento. Então, é importante a gente refletir sobre isso, no quanto isso afeta a vida sexual dos jovens. Então, pornografia sim, faz mal. Fora que tudo que tá lá no vídeo não representa a realidade. E aí, o grande dilema aí é, nossa, eu preciso ter um objeto superdotado, eu preciso ter uma performance
aquela mulher tá lá toda fazendo aquela caracterização toda, isso não corresponde à realidade. Existe uma fantasia muito grande ali nos vídeos pornôs, né? Em cima da mulher, do que é a mulher sexy, do que é o homem sexy, do que... Claro que tem de tudo, mas do que é o sexo. O sexo não é só aquilo. O sexo é infinitas possibilidades dentro do universo de cada um e das experiências de cada um. E é importante sim termos muitas experiências sexuais. Por que não? A gente precisa naturalizar isso e, claro, orientar, né? Orientar, você precisa se cuidar, você precisa isso e aquilo. Mas a mulher e o homem, chega de preconceito. Chega, para com essa ideia. Eu conversar, né? E até na própria psicologia, a gente vê homens com dificuldade de falar com as mulheres, quantos parceiros tiverem e tal. Tá bom, a gente entende que isso pode ferir, mas poxa, se você pode, eu também posso. Por que não? E se eu tive mais experiência que você, que bom, estamos juntos agora, eu posso compartilhar com você e tá tudo certo. Pra que o machismo ainda impera nessa situação? Então é interessante a gente naturalizar as relações sexuais e conversar muito. Principalmente as mulheres, desreprimir as mulheres, gente, para as próximas gerações. E corta, pornô faz mal sim. E claro, gente, pornô não é algo recente, né? Mas a gente consegue ver uma disseminação muito maior hoje em dia por conta da tecnologia. Então, é fácil da gente fazer essa associação aí que eu tô trazendo para vocês. Então, assim, é interessante também a gente pensar o seguinte: tudo bem, nunca fez mal, eu sou um adulto, também consumi. Ok, qual a frequência? Tem gente que é viciado. Você consegue perceber os seus limites? Você consegue ficar sem isso? Você consegue se masturbar sem precisar assistir um vídeo pornô? Porque se você não consegue, meu filho, sinto muito, ou minha filha, né? Sinto muito, você tem um grande problema aí. Você tá viciado naquilo, você tá usando uma muleta para ter seu ápice sexual, né? Enfim. E na hora de ter uma relação sexual com alguém, você não vai conseguir. Ou você vai broxar, ou você não vai ter um orgasmo, ou você não vai sentir nenhum prazer. Entende? Tá errado. Se você depende de pornografia para ter um orgasmo, para ter uma ejaculação, enfim, o que quer que seja, etc. Enfim, se você depende disso, tá errado. Você é uma pessoa preguiçosa, sexualmente falando. Você não consegue nem ter a criatividade de imaginar coisas na sua cabeça ou se conectar, melhor ainda, muito mais do que imaginar e fantasiar, se conectar com o seu próprio corpo, porque a fantasia é positiva sim, mas se você fantasia demais também, não consegue se conectar com o seu próprio corpo, com a sua realidade, você tem uma disfunção aí, com certeza tem uma disfunção sexual. Porque você precisa da fantasia, você precisa do lúdico, você precisa de assistir de fora para poder ter um prazer. Tá errado. O meu convite para você que tem esse problema, esquece, abomina tudo isso e tenta se conectar com o seu próprio corpo, com você. Começa a exercitar a sua mente, a sua criatividade, a sua inteligência. Começa a estudar mais qualquer assunto, não tô falando só de sexo, sexo também. Leia mais livros, estude, faça algum curso, se profissionalize, estuda alguma coisa aleatória por hobby, porque você gosta, mas exercite o seu cérebro. Olha, eu até arrisco dizer, tá? Vou arriscar, não me baseei em nenhum estudo, mas quanto menos a gente usa determinados órgãos, sei lá, eles tendem a atrofiar. O cérebro, eu penso que funciona da mesma forma. A memória começa a falhar. Cara, não existe nada mais importante do que seu cérebro, sua cabeça, sua memória. Se você não tem memória, você não tem vida.
Então, trabalha com o seu cérebro. Use o seu cérebro. Ele vai ser fundamental em todas as áreas da sua vida. E mais, quanto mais você estimular novas conexões neuronais, e isso a gente faz quando a gente adquire um novo conhecimento. Se você está estagnado, se você está parado no tempo, não está aprendendo nada novo, provavelmente não tem muitas novas conexões sendo feitas no seu cérebro. Se você não estimula o seu cérebro, de repente fazendo coisas diferentes o tempo todo, mudando, não focando sempre fazendo as coisas do mesmo jeito, se você não faz nada disso, tem coisas estagnadas aí na sua cabeça. Entende? E isso vai afetar, sim, sua vida sexual. Com toda certeza. Então, explore mais. Busque mudanças. Seja uma pessoa flexível, menos rígida. Faça caminhos diferentes. Use lados diferentes do cérebro. Estuda, adquira conhecimento. Isso vai ser fundamental para você. Não tem como ser diferente disso. Se você estagna, as coisas começam a ficar muito mais chatas, muito mais maçantes. Fica mais difícil de você ter criatividade. E sexo sem criatividade fica chato. Então pensa nisso. Pornografia faz você ficar menos inteligente e, por consequência, menos criativo. E, por consequência, o sexo fica ruim. Pensa nisso.